Apneia do sono. Você já ouviu falar? De acordo com os dados do Ministério da Saúde, cerca de 50% da população brasileira se queixa de qualidade de sono ruim e 33% sofre de apneia do sono. Para saber mais sobre esse assunto, o Viver Bem procurou o Dr. César Delgado, que é especialista nesse assunto. Mas, voltando à nossa pergunta inicial, Dr. César, o que é a apneia do sono? Ronco significa que a pessoa tem esse distúrbio? Ronco não é sinônimo de apneia. Muita gente ronca e não tem apneia, mas geralmente quase todo mundo que tem apneia ronca. Então o ronco só faz mal para quem está do lado da pessoa. A apneia não. A apneia é quando a pessoa à noite para de respirar durante alguns segundos até minutos, ou diminui muito o nível da respiração, que chama-se hipopneia. Então, na verdade, o nome da síndrome é Síndrome de Apneia Hipopneia Obstrutiva do Sono. Isso geralmente tem uma causa respiratória, mas pode ter uma causa também cerebral, raramente. Muito mais raro, mas o mais comum é o paciente que vai ou obeso, ou que vai ficando idoso, ou que tem alguma doença metabólica como hipotiroidismo, fibromialgia, são doenças que vão debilitando e que vai fazendo com que fiquem flácidos os músculos aqui, e a pessoa começa roncando, depois ela para de respirar e fica um tempo X, que varia, eu já tive paciente ficar 2 minutos sem respirar, aí ele acorda de repente e volta a dormir de novo. Então, o número de que ele tem dessas apneias à noite, o tempo que ele fica, que vai dizer a gravidade do quadro dele. Mas o problema é que até uns anos atrás, até 10 anos atrás, muita gente morria à noite. Ah, morreu à noite, que nem um passarinho. Que nem um passarinho nada, morria de apneia do sono, que matava, a gente não sabia que matava tanto. Então, hoje, a apneia do sono está sendo detectado muito mais facilmente e evitando muitas mortes, porque o paciente que para de respirar, ele tem a oxigenação do sangue na hora que ele para de respirar, vai diminuindo, e se ele for um idoso, diminui a oxigenação do sangue, diminui o oxigênio para o cérebro, pode ter um acidente vascular cerebral, um derrame, pode ter um infarto, que diminui a oxigenação para as coronárias, ou uma arritmia cardíaca pela própria falta de oxigênio. Então é muito comum as mortes cardiovasculares relacionadas à apneia do sono. Segundo o especialista, a apneia é um grande risco para os caminhoneiros. Geralmente caminhoneiro é sedentário, gordo, não é isso? Fica o dia inteiro dirigindo, não faz nada, por isso que ele é sedentário, e ele acaba tendo a apneia do sono, não dorme mal ainda dentro do caminhão muitas vezes. O que acontece? De dia muito sonolento, acidente de trânsito. Então vai se tornar, até parece que tem tramitando leis aí para todo caminhoneiro fazer a polissonografia para exatamente detectar a apneia do sono para evitar acidentes nas estradas. Eu tenho paciente meu que tem que levantar, sair da moto, andar do lado da moto, empurrando a moto para acordar, para poder, senão ele dorme e bate, porque não dorme à noite. Imagina um paciente que fica acordando 70, 100 vezes por hora. Ele praticamente não dorme, aí dia seguinte ele está morto. Mas como saber se tem ou não apneia do sono? Quais são os sintomas? Primeiro, é um paciente que é cansado, preguiçoso. Na verdade, ele acha que é preguiçoso. Não é preguiçoso, é que ele não tem ânimo para fazer nada. Quando você passa uma noite em claro, como é que é o teu dia seguinte? Agora, você imagina toda noite você dormindo mal. Então, ele tem muita sonolência diurna, ele tem dificuldade para fazer as coisas do dia a dia dele, ele tem dificuldade de se concentrar, tem irritabilidade, fora as outras complicações, como hipertensão arterial, arritmia. Tem gente que só tem pressão alta à noite. Por que tem pressão alta à noite? Porque cada vez que ele tem que acordar para não morrer, quando ele para de respirar, tem uma descarga de adrenalina. Então, à noite, a pressão dele é alta. Faz um exame chamado MAPA, que mede a pressão a noite toda, o dia, 24 horas, e vê que só tem pressão alta à noite. Aí é bom o médico, o cardiologista, tem que se atentar se ele for idoso, se ele for obeso, se ele tiver alguns critérios para a apneia do sono, detectar que ele tem essa apneia relacionada a isso. A apneia do sono pode causar problema no coração? Sim ou não? A apneia pode causar problemas de coração. Como eu falei, as mortes súbitas, a arritmia, tudo isso tem a ver. E se o paciente, por exemplo, tem uma insuficiência cardíaca já, está tratando, imagina ele ficar vários minutos à noite ou segundos sem oxigênio legal para o coração, vai piorar a cardiopatia dele. Então, sem dúvida nenhuma. Segundo o especialista, a obesidade é o principal risco para quem tem apneia do sono. É o principal risco, é a obesidade. Para você ter ideia,
a apneia obstrutiva do sono mata mais do que a cirurgia bariátrica. É mais arriscado você ter apneia do que fazer a cirurgia bariátrica. Então, hoje, o principal fator, junto com a idade, né, quanto mais idoso, mais falácio vai ficando, é a obesidade, sem dúvida nenhuma. Mas, mesmo você é um obeso, que emagreceu 40, 50 quilos com a cirurgia bariátrica, ele raramente deixa de usar o aparelho para dormir, porque nunca vai deixar de ter apneia. Ele pode melhorar a gravidade, mas deixar de usar é muito pouco provável. Às vezes a pessoa fala assim, fiz a cirurgia bariátrica porque eu quero deixar de usar meu aparelho à noite para dormir, o CPAP. E não deixa, porque não é assim, emagreceu 40 quilos e deixa de ter apneia. Mesmo emagrecendo, essa pessoa que já teve obesidade continua tendo apneia. Quais os exames que faz para detectar se tem apneia do sono? O exame que detecta a apneia do sono é a polissonografia. Aqui é feito o exame mais completo. Existem alguns exames mais rápidos que não são tão completos como esse aqui. Esse aqui o paciente dorme aqui no hospital, ele chega por volta de 9, 8 horas da noite, começa a dormir e é monitorado a noite inteira. É feito um eletrocardiograma, eletroencefalograma, a oxigenação é vista a noite inteirinha, é monitorado o movimento dos olhos, se ele tem ou não movimento de fechar, de trincar os dentes, de trismo, movimento do tórax, movimento do abdômen, movimento das pernas. E tem uma câmera também infravermelho que filma o movimento dele toda noite, como é que ele está dormindo, qual a posição que ele fica, como é que está. Isso tudo é colocado num programa muito extenso e é avaliado essas 8 horas, 7 horas, 6 horas que o paciente dorme, para chegar ao diagnóstico da apneia, que é uma das doenças relacionadas ao sono. A apneia do sono tem cura? Até hoje não tem cura. As pessoas, doutor, você vai passar remédio? Não existe remédio. Existem 2 tipos de tratamento básico. Um é quando o paciente tem uma deformidade anatômica, que o otorrinolaringologista opera, ou cirurgião bucomaxilofacial, quando o queixo é muito para dentro, ou queixo muito para fora, ou se tem o palato, a parte do céu da boca deformado, alguma coisa assim, aí você opera e melhora. Mas esses são os casos muito mais raros. O tratamento é com uma máscara que você põe à noite, um aparelho ligado a essa máscara que joga um fluxo de ar para dentro que não deixa a pessoa parar de respirar mais. Então o CPAP, que é o nome do aparelho, ele faz com que a pessoa pare de roncar e deixe de ter apneia do sono. Então o risco volta, e a pessoa volta a ter uma vida normal. Geralmente a hipertensão controla, até o diabetes melhora, porque conforme você tem adrenalina à noite para acordar, os níveis de glicose aumentam também. Então a vida como um todo melhora. Coordenação motora melhora, concentração melhora, disposição, raciocínio, a pessoa fica mais calma, claro, está dormindo, volta a dormir. Tem gente que sai de manhã daqui do exame, porque tem uma primeira fase que você detecta a apneia. Aí o paciente volta e já dorme com a máscara aqui para a gente determinar a pressão que a gente coloca na via aérea para parar com a apneia. Tem paciente que já sai aqui dia seguinte de manhã, quando dorme com a máscara, já fala assim, eu quero comprar essa máscara hoje, eu quero dormir com ela hoje, porque eu já dormi bem, como não dormia há muito tempo. Outros não, vou falar que é fácil, não é fácil, mas é uma coisa importante e necessária. Morre mesmo, isso é uma doença que mata. O paciente pode ter um acidente vascular de noite e morrer. Às vezes, quem faz o paciente vir é o cônjuge, ou o homem ou a mulher. Mas geralmente é a mulher que faz o homem vir. Tem mulher que fica assustada de ver o marido parar de respirar, e principalmente quando ingere bebida alcoólica. É obeso, já tem uma certa idade, ainda toma cerveja, isso acontece, aí piora muito a apneia, né? Então a esposa que traz o marido para cá e sabe que vai perdê-lo em qualquer momento desse de apneia. Então muitos são trazidos pela esposa. E é importante ressaltar que até as crianças podem apresentar apneia do sono, em 1% a 3% dos casos.